bênção na casa do Senhor e agradecermos já a Deus por mais essa oportunidade tão maravilhosa de estarmos aqui para aprendermos na escola dominical com o nosso Deus, que tem usado grandemente os seus filhos, colocado no coração de cada um deles a dedicação para estarmos juntos aprendendo a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Hoje, lição de número 10, 6 de junho de 2021, o título da lição de hoje é O Ministério de Mestre ou Doutor. Eu gostaria de convidar os irmãos aqui presentes conosco para juntos estarmos em pé e agradecer você que está na sua casa, participando através desta transmissão, que Deus continue abençoando a sua vida, te protegendo e te guardando. Avisando aos nossos irmãos também que quiserem participar conosco até o final da aula. Após a aula estaremos aí participando da Santa Ceia com os irmãos que não participaram na terça e querem participar conosco. Dá tempo de você vir e participar hoje, juntamente conosco, após o término da Escola Bíblica Dominical. Então louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Vou estar lendo a leitura do texto áureo e a verdade prática. Já logo em seguida estarei orando e passando para o nosso professor de hoje, cooperador irmão Nilson, que estará na continuidade da Escola Bíblica Dominical. A leitura do texto áureo. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7. Verdade prática. Os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por Ele chamados para edificar a Igreja de Cristo. Oramos juntos agradecendo a Deus neste momento, porque Deus se faz presente neste lugar e nós louvamos a Deus por cada um de vós. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai de amor e de bondade, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade a qual o Senhor nos concedeu de estar em Tua casa para juntos aprendermos a Tua palavra. Te louvamos também, ó Deus, pela vida dos seus filhos que estão em seus lares e estão participando conosco, ó Deus, através dessa transmissão. Que o Senhor continue abençoando, livrando todo perigo e todo mal. E assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus, mais um lindo dia de sol na casa do Senhor, no dia do Senhor, para aprender a palavra poderosa que é a palavra do Senhor. Estamos neste trimestre vendo sobre os dons ministeriais e os dons espirituais. Cabe aqui, logo no início da lição, nós revisarmos o que nós já vimos até aqui, irmã Miriam. Nós já vimos que os dons espirituais são concedidos pelo Espírito Santo logo após, a todos nós, logo após o novo nascimento. Quando nós aceitamos a fé em Jesus, quando nós aceitamos seu sacrifício vicário, expiatório, substitutivo por nós, lá na cruz do Calvário, então nós já recebemos capacitações em nós. Muitos de nós não sabemos que temos, mas temos. Então esse é uma operação totalmente à parte de nossa própria vontade. Sim, é Ele quem nos capacita, é Ele que sabe o que vai acontecer. Então cabe a nós, mediante esta palavra de esclarecimento, ou seja, o estudo da Bíblia Sagrada, nós descobrimos que quando nós aceitamos a fé, nós recebemos certas capacitações espirituais para nós desempenharmos funções. Então, quando nós estudamos a palavra do Senhor, então nós, tem bênçãos de Deus para mim.
então eu vou atrás dessas bênçãos. E o próprio Espírito Santo inspirou o escritor a escrever: procurai com zelo os melhores dons. Isto é bênção. Mas também, além dos dons que é concedido, irmão Mateus, para todos os cristãos, todos eles, há uns dons que o Espírito Santo dá aos futuros líderes da sua igreja. Porque um povo, uma nação, uma comunidade, uma igreja sem líder, ela se perde. Ela não tem propósito, não tem organização, né? É necessário, o reino de Deus, a Bíblia fala que Deus abençoe, pastor. A Bíblia fala que Deus é um Deus de ordem e decência. Não há ordem para o progresso se não tiver a organização. Então o reino de Deus é um reino unido. O próprio Senhor Jesus, falando sobre o reino de Satanás, fala que eles são organizados. Imagina então, se o reino das trevas é organizado, irmão, imagina então o reino de Deus como deve ser. Então, para haver organização na igreja, então Deus capacitou líderes. Por exemplo, lá nas primeiras alianças que Deus fez com o seu povo, por exemplo, no tempo de Moisés, Deus capacitou Moisés para ser líder da nação, para tirar ela do cativeiro, né, através de milagres fantásticos. Nós já estudamos todos os milagres que ele operou, não somente os milagres de juízo, né, que foram derramados sobre a nação egípcia, mas também os milagres durante a peregrinação no deserto, né, onde nós vimos e entendemos pela palavra do Senhor que durante o dia, como era um deserto, sol escaldante para mais de 50 graus, então havia uma nuvem para proteger o povo daquele calor causticante. Mas também à noite, como é muito fria, a gente sabe, eu nunca fui no deserto, mas eu já morei em Curitiba, então eu sei o que é frio, gente. Em Curitiba ali, misericórdia, no inverno rigoroso, lá por volta do ano 99, 2000, enquanto o mundo inteiro estava falando que o mundo ia acabar, né? Eu estava falando que o mundo vai acabar de frio, que pensa no frio que fez naquela época. Fazia -2, -3 graus, irmão, era 6 horas da manhã. Misericórdia, eu morava no entorno da região metropolitana ali de Curitiba, irmã Miriam, numa cidade chamada Piraquara, num bairro chamado Jardim Holandês. E ali então é uma região de águas, tem muita cava, tem muito lago à vista. Então essas regiões ficam mais frias ainda. Então eu ia para o trabalho, trabalhava na capital Curitiba, mas ficava distante uns 15 quilômetros mais ou menos da minha casa do serviço. Então eu tinha que sair de casa às 6 horas da manhã pedalando. Misericórdia! Então eu sei o que é frio. Eu tenho certeza que os irmãos aqui que estão no templo sabem o que é, e os irmãos também que estão nos acompanhando, que Deus abençoe a todos vocês, os irmãos que estão nos acompanhando através da transmissão ao vivo, mas também os irmãos que irão acompanhar a retransmissão, irão rever um outro dia, que Deus abençoe a todos vocês. Eu tenho certeza que vocês também sabem o que é frio. Então, para esquentar o seu povo, para proteger o seu povo das intempéries do tempo, o próprio Deus então ele erigiu uma coluna de fogo para proteger. Nesse interim, Deus ele capacitou não somente Moisés para ser um líder, mas também instruiu Moisés a capacitar outros líderes, a criar novas lideranças. E Deus escolheu a quem para fazer isso? O seu sogro. Seu sogro viu e falou: Moisés, não faz isso, rapaz, você não vai mais viver, vai ficar só julgando os casos do povo. Pegue homens que sejam sábios e deixa eles resolver alguns problemas, e os mais sérios fica para você resolver. Então, desde da aliança mosaica, Deus já vem levantando os líderes para instruir o povo dele. E nos nossos dias não é diferente, pastor. Por quê? Porque Deus também ele levanta líderes hoje. E através da Bíblia Sagrada nós entendemos, principalmente através dos textos de Paulo, a igreja em Corinto, a igreja em Roma, a igreja em Éfeso, onde fala sobre os ministérios que Deus levantou na igreja. Então nós entendemos que Deus concede líderes hoje e capacita estes líderes
Por exemplo, nós já aprendemos sobre o líder ministerial chamado apóstolo. Nós vemos que esse dom ministerial para a liderança são para pessoas abrirem novos ministérios, aqueles irmãos que saem de um local para outro para abrir trabalhos. Por exemplo, temos exemplo na Bíblia e nos nossos dias. O apóstolo Paulo, ele foi um apóstolo, né? Ele não viveu nos dias de Jesus, ele veio depois, mas ele fez o papel de um apóstolo. Tanto é que a igreja em Israel o reconhecia como um apóstolo. Tanto é que lá em Atos 15, quando tem o primeiro concílio da igreja, né, Paulo e Barnabé, eles são escolhidos para serem representantes da igreja gentílica. Olha que interessante. Mas também temos um outro dom ministerial, que é o pastorado, né, o dom ministerial de pastor. O próprio texto de Paulo fala que Deus ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, que nós já também vimos, outros para pastores e outros para doutores. E é este dom em especial que nós iremos analisar e meditar um pouquinho nesta manhã, sobre o dom de mestre ou de doutor. Quem tem a sua lição, abra a sua lição. Vamos ler a leitura bíblica em classe, que se encontra em 4 livros. Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1. Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7. E também Tiago, capítulo 3, versículo 1. Mateus 7, 28 diz: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou de sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, não como os escribas. Atos 13, versículo 1 diz: Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, o Cirineu, e Manaém, que fora criada com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Romanos capítulo 12, versículo 6 diz: De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. E Tiago 3, versículo 1 nos diz: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Glória a Deus por estes textos maravilhosos. Logo na introdução da nossa lição vai dizer o seguinte: o ministério de ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao campo em que vive, culturas, filosofia e teologia. Olha só, logo no início, ele vai falar, na nossa introdução, vai falar o seguinte, ó: é primordial para exercer o discernimento em quais áreas? Do tempo em que nós vivemos. Dentre as áreas, cultura, teologia e filosofia. Eu vou separar esses 3 termos que aparecem logo no início da nossa lição, para nós já começarmos a assentar o papel do mestre ou do doutor na igreja, tanto na igreja primitiva quanto nos nossos dias. 3 áreas do nosso tempo em que o mestre na igreja, em todas as igrejas e de todos os tempos, ele é essencial. Por quê? Porque na cultura, o que é a cultura de um povo? É o comportamento, são as tradições e conhecimentos que esse povo ele levanta. Por exemplo, a língua de um povo. Comidas típicas, faz parte da cultura do povo. As religiões, música, artes, vestimentas, tudo isso faz parte da cultura de um povo. É necessário o ensinamento sobre esses temas culturais, por exemplo, para um pastor, para um missionário,
Por quê? Porque o nosso costume aqui em Pontal do Paraná, litoral do Paraná, é um. Já o costume dos mesmos brasileiros em outra região, por exemplo, a região norte e nordeste, é totalmente diferente. É o mesmo idioma, só que parece que é uma outra língua que eles falam. Até o modo, o sotaque que eles falam é diferente. Então, para nós evangelizarmos e sermos eficazes na transmissão da mensagem de Deus, é interessante e importantíssimo nós sabermos estas diferenças. Por exemplo, aqui no Sul, né, nós ouvimos, por exemplo, a música, que é um elemento cultural. A música aqui no Sul é uma. Parece que aos ouvidos do sulista, quando vai para o Nordeste, parece que não tem hino para lá. Segundo algumas pessoas que não têm esse conhecimento. Por quê? Porque os hinos dos nossos irmãos nordestinos, pastor Ednei, é totalmente diferente. O ritmo é diferente, a pegada é diferente. Não deixa de ser louvor? Não deixa de ser hino? Então, para nós sermos melhores entendidos na transmissão da mensagem, é necessário nós sabermos essas distinções culturais. Imagina só se na nossa própria nação, os nossos costumes é o mesmo idioma com culturas, elementos culturais diferentes. Imagina então em outra nação. Deu um grande problema quando nós vamos falar aqui sobre religião, um elemento cultural. Deu problema elementos culturais ou doutrinas da religião judaica lá no início, porque os irmãos que estavam se convertendo ao cristianismo, aceitando a fé em Jesus, eles já tinham uma religião. É como se fosse o censo do IBGE agora. Passa na nossa casa, qual é a sua religião? Eu sou cristão. Aí passa em outra casa, qual é a sua religião? Eu sou católico. Ué, cristão e católico não é a mesma coisa? Mas tem teologias diferentes dentro da mesma religião. Já lá no início, pastor, era uma outra religião que estava surgindo. Então, os irmãos que estavam saindo da religião do judaísmo, eles achavam que os elementos daquela religião podiam ser inseridos na nova religião. E o que aconteceu? Alguns dos irmãos que se converteram à fé em Jesus começaram a obrigar os outros irmãos, não, vocês têm que obedecer o kashrut. Kashrut são as regras dietéticas do judaísmo. Você não pode comer carne de porco, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. Já os irmãos que estavam aceitando a nova fé, não, nós não temos essa lei aqui na nossa religião. Não, vocês precisam da circuncisão. Se vocês não se circuncidarem, nem crente vocês não serão salvos. Começou um problema tão gigantesco que foi necessário toda a liderança da igreja se reunir. E aí lá em Atos 15 vai ter esse desenrolar dessa questão que começa no capítulo 13 do livro de Atos, onde os irmãos se reúnem. Aí está lá Pedro, Tiago, João, Barnabé, Paulo. Não. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo não vos impor outras regras, senão das quais vocês não comerem carne sacrificada a ídolos, se abster da prostituição. Foi as únicas regras diretas. Não foi obrigatório mais eles acompanharem as regras dietéticas, vamos supor. Não tinha mais um menu proibido na questão dos alimentos, não tinha mais a obrigação da circuncisão, então não tinha uma série de regras do judaísmo para os irmãos da nova religião que estava surgindo, que era o cristianismo. Temos outros elementos também de nosso tempo, que são as filosofias. Logo no início da nossa lição, o nosso comentarista ele vai dizer que o mestre da igreja é necessário alertar a igreja sobre esta área em particular de nosso tempo, que são as filosofias. O que é a filosofia? Bem, eu trago aqui
uma definição de filosofia muito bacana. Temos a clássica, né, atribuída a Sócrates, o primeiro grande filósofo grego. Sócrates não deixou nada escrito, assim como Jesus não deixou nada escrito. Quem escreveu sobre Sócrates foram seus discípulos, assim também como Jesus. Jesus não deixou nada escrito, se bem que ele aparece escrevendo, ele sabia escrever, né? Tanto é que certa vez ele estava lá escrevendo na areia da praia e os seus discípulos o interrogando, né? Então, mas Jesus não deixou nada escrito, assim como Sócrates. Mas quem escreveu sobre Sócrates foram os seus discípulos. O mais brilhante deles foi Platão. Platão escreveu sobre Sócrates, assim como os seus discípulos escreveram sobre Jesus. E o que atribui-se à definição de filosofia a Sócrates? Falou o seguinte: a filosofia o filósofo é o amante do conhecimento. O que é filosofar? É amar o conhecimento. Já um filósofo de nosso tempo, chamado Olavo de Carvalho, ele vai dizer que a filosofia é a busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Ou seja, é a busca constante pelo conhecer. Conhecer o quê? A realidade que nos cerca. Só que lá nos dias de Jesus havia filósofos. Que tipo de filosofia, que busca de conhecimento era aquela? Tinha uma filosofia chamada filosofia gnóstica. Irmãos, dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram para combater os ensinos dessa filosofia. Só 13. Quase metade do Novo Testamento foi escrito para combater uma linha de filosofia. Que filosofia era essa? Era a filosofia dos gnósticos. E o que os gnósticos ensinavam, Nilson? Os gnósticos ensinavam que a matéria, o corpo humano era mau. E que somente o transcendental, somente o conhecer no abstrato, no mundo das ideias eram bacana. Eles extraíram esse tipo de ensinamento lá de Platão, mas a gente não vai entrar nesse tema hoje. Mas então eles acreditavam que o que é aparente, o ser humano, ele é ruim. E somente o que é superior, elevado é que é bom. Uai, Jesus não veio morrer por coisas transcendentais. Jesus veio morrer por você e por mim. Jesus, ele tanto valorizou o ser humano que ele se tornou um ser humano. Esse é o mistério da encarnação. Imagina que mistério glorioso foi na hora em que o Espírito Santo, ele entra, ele fecunda Jesus no útero de Maria. Pensa no milagre sobrenatural disso, irmã Miriam. Irmã Lourdes, que coisa maravilhosa que aconteceu ali. A própria divindade, ela se reduz a tal ponto de se tornar um ser humano. E eles falavam que o corpo do ser humano não presta para nada. Já que o corpo humano não presta para nada, então você pode fazer o que você quiser com o seu corpo. E é aí que entra a permissividade dos cultos pagãos que faziam enormes bacanais e orgias. Por quê? Porque o que você faz com o seu corpo não tem problema. Não parece um ensinamento que nos dias de hoje... que você pode fazer tudo é liberado, nada é proibido. Não é isso que algumas filosofias humanas não fazem isso? Então cabe ao mestre alertar sobre essas filosofias vãs, como diz o texto bíblico. Quer ver? Acompanhe comigo. Pegue a sua Bíblia aí, que eu pego a minha Bíblia aqui. Tem um texto interessante que fala sobre as filosofias e vãs sutilezas. Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Desde já eu peço aos irmãos que estão nos acompanhando através da página oficial da igreja, que já deixe o seu comentário, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esta aula e que Deus abençoe a todos vocês. Colossenses capítulo 2, versículo 8.
Diz Paulo à igreja que ficava em Colosso: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Eu tenho aqui em mãos a Bíblia de Estudo Pentecostal, que eu recomendo a todos os irmãos que adquiram uma. A irmã Miriam tem essa e muitas outras que um dia ainda ela vai doar uma para mim, assim como ela já doou um dos maiores livros de estudo que eu tenho, que é o Comentário Pentecostal do Novo Testamento. Deus abençoe a sua vida por isso, viu, irmã Miriam? Olha só o que diz a nota de comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal sobre este versículo. Filosofias e vãs sutilezas não segundo Cristo. Paulo nos adverte a vigiar contra todas as filosofias, religiões e tradições que destacam a importância do homem à parte de Deus, ou seja, longe de Deus e de sua revelação escrita. Uma das maiores ameaças teológicas contra o cristianismo bíblico é o humanismo secular, que se tornou a filosofia de base e a religião aceita em quase toda a educação secular, e é o ponto de vista aprovado na maior parte dos meios de comunicação e diversão no mundo inteiro. Olha só, o irmão aqui, o irmão que comentou esse texto, ele vai falar que Paulo nos adverte a ficar longe de toda filosofia, de tradição humana, de ensinos teológicos que centralizam o homem e deixam Deus de lado. O período na nossa história começou aqui agora no século XV, ou seja, 1400 para cá, é o chamado de humanismo. A gente aprende isso no ensino médio, na faculdade também. Que período foi esse? É onde o homem ele se arvora na sua soberba arrogante até os píncaros das mais altas alturas, tira Deus do centro da visão humana como era, e coloca o homem lá, e começa a buscar entender o homem apenas pelo homem mesmo. Ou seja, é o barro falando para o barro da onde ele veio. O barro já não fala, não, eu vim do oleiro, o oleiro que me fez. Não, o barro fala o seguinte, não existe oleiro, eu que sou o criador de eu mesmo, então eu vou me explicar, e todos os meus problemas, eu que vou me explicar por mim mesmo. É uma imbecilidade, é um negócio tão pequeno, tão tacante. Tanto é que o próprio texto de Provérbios vai falar que a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Então, Provérbios 17, 18 vai falar isso, né? Mas também o mesmo livro de Provérbios fala que a humildade precede a honra. Então esse período do humanismo, que começou o humanismo aqui a partir do século XV, ele começou, a soberba humana realmente precedeu a queda, porque nós estamos colhendo os frutos até agora. Dante Alighieri, Botticelli, grandes outros pensadores, né? A Divina Comédia, escrita por Dante, né? Ela vai falar isso. A história, o teatro também, as histórias teatrais, eles começaram a colocar o homem dentro, né, no centro de tudo, e aí surgiu uma doutrina chamada antropocentrismo. É o homem no centro de todas as coisas. Cabe ao mestre na igreja alertar, ele percebe essas sutilezas do discurso. Por quê? Porque são filosofias que atraem, é lógica, mas nem sempre a lógica e a razão humana pertence à lógica e à razão divina. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo fala que aquele que é espiritual discerne bem todas essas coisas. Cabe ao homem e à mulher de Deus entender que quando as vãs filosofias estão no discurso de qualquer ensinador, aquele ensino não é de Deus, aquele ensino ali não é de Deus. Por exemplo, como é que nós sabemos diferenciar a verdade do erro na pseudo-teologia da prosperidade?
Dona Lourdes, pensa num povo que quando ele não tem essa luz divina, ele é enganado. Eu caí nesse erro, eu fiquei 4 anos nesse erro da teologia da prosperidade. Na antiga denominação a qual eu pertencia, eu era obrigado, vinha o discurso pronto para mim passar para os irmãos lá na nossa igreja. Tinha mais de 3.000 pessoas que todos os domingos e diariamente na TV eram expostas a esse erro. E as pessoas eram enganadas. Você tem que dar o seu melhor, porque você tem que dar desafio de fé. Aqui está um gel ungido lá do Rio Jordão. Vem aqui, nós vamos pingar esse olhinho aqui na tua mão aqui, ó, dá 10 aqui, você vai abençoar qualquer um. Coloca em potinhos. São pontos de contato, é o misticismo. Parece que voltamos ao tempo lá da pré-história, onde os místicos, onde os magos, eles manipulavam as químicas, os elementos químicos. Então, fazia uma fumaça, você junta um elemento químico com outro, ponto, pega fogo. O pessoal era tudo um bando de ignorantes, ficavam achando que aquela pessoa era superior. No livro de Atos dos Apóstolos vai falar de Elimas. Ele era um mago, ele era um feiticeiro, ele pegava elementos químicos, misturavam, e o próprio texto vai dizer que as pessoas o tinham como grande. Quando eles viram os apóstolos do Senhor realizando os milagres, impondo as mãos e batizando com o Espírito Santo, ele quis comprar aquele dom. Mas logo após o homem do Senhor o castigou, ficou cego, pediu misericórdia. Então, cabe ao mestre na igreja, a pessoa que recebe este dom de Deus, de alertar os seus irmãos. Ela não é melhor que ninguém, e também não é pior. Aí o nosso ensinador aqui, o nosso comentarista da lição, ele vai dizer que assim como Jesus exerceu este dom de forma humilde, ele deu-nos exemplo. E o nosso comentarista vai dizer uma passagem muito interessante, onde Jesus, sendo mestre, mais de 30 vezes aqui ele é chamado de mestre. Vamos ver aqui onde diz aqui. Jesus é chamado nas Escrituras muitas vezes de mestre. 45 vezes ele é chamado de mestre. E realmente foi mestre. Só que como mestre, ele foi mestre da humildade também. Mestre da humildade. Jesus, certa vez, ele chocou os seus discípulos, irmã Berenice. O que ele fez? Os irmãos estavam reunidos. Então Jesus pegou uma toalha, colocou no ombro. Eu já contei essa história aqui na escola dominical. Eu lembro muito bem que na minha infância eu lavava os pés do meu pai quando ele chegava do serviço. E era um costume, era uma tradição sulista, e teve essa tradição durante muitos anos, e acho que até hoje ainda tem. Nos tempos bíblicos, nos dias bíblicos aqui de Jesus, essa era uma tarefa aos servos. Quando chegava o Senhor da terra, quando ele chegava em casa, o servo que o servia ali na casa grande, vamos chamar assim, né, na casa do seu chefe, então ele era deserto, né, eles não tinham tênis, não tinha essas botas 7 léguas, né, eram sandálias que eles usavam, e até uma sandália bonita, de couro, né, e então ficava sujo, enchia de pó. Então quando ele chegava em casa, né, já dava para ver, porque ou chegava a cavalo, chegava, né, já tinha todo um barulho chegando, ele já pegava aquela água, ficava na porta esperando o mestre, ou a pessoa chegava, sentava num banquinho, colocava os pés na bacia e os seus pés eram lavados. O Senhor Jesus chocou os seus discípulos. Por quê? Porque Jesus pegou a bacia, colocou a toalha, sentou e venha, vou lavar o pezinho de vocês. Não, Jesus, meu Deus do céu, mas que heresia é essa? Você não pode fazer isso? Não. Pedro disse isso. Jesus falou assim: Pedro, não é que ele falou, não, mas se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Se eu faço o seguinte, não lava só o pé, não, dá um banho inteiro. Jesus falou: calma, Pedro, você está agitado, você está meio nervoso, né? Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado, mas deixa eu só lavar o pezinho por enquanto.
E aí Jesus assevera: assim como eu vos fiz, façais vós também. Ou seja, não era para os seus discípulos lavarem os pés dos outros discípulos. Não, era para eles terem essa atitude de humildade. Atitude de humildade. Nós vemos aí quantos líderes, pecam, erram, por tratar-se como superior aos seus liderados. É um pecado não somente dos nossos dias, os dias de Jesus, mas é um pecado que começou lá em cima, lá no céu. Não teve um também que quis se achar melhor que o próprio Criador? Não teve um que lá no início quis ser melhor que o próprio Deus? Segundo o texto de Isaías: subirei às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Jesus olhou para falou: é o quê? Você está por fora, rapaz. Quando ele começou a subir, Jesus vai falar o que aconteceu. Jesus falou o seguinte: eu via Satanás cair, e com ele a terça parte do céu. Ou seja, ele conseguiu a cada 10 anjos, 3. Nós sabemos que no céu tem bilhões e bilhões de anjos, milhares de milhares. A cada 10 anjos do céu, ele convenceu 3 que ele ia tirar o próprio Deus do seu lugar. Olha que arrogância. Assim também nos nossos dias temos líderes que olham para as suas ovelhas como se fosse apenas: eu sou o dono da empresa e vocês são todos meus empregados. Isso aí é danoso para o reino de Deus. Por quê? Porque nós não somos coisas. Pastor, nós não somos empregados do líder daquela igreja. Líder vem, assim como Deus traz, Deus manda. E nós continuamos aqui. Quantos líderes já passaram por essa igreja? Uns bons, outros não tão bons assim. Mas eles se foram. E quem permanece somos nós. Então, o líder, ele precisa entender que ele é passageiro. Que ele é apenas um administrador do rebanho do Senhor. E o Senhor Jesus, ele fala para o líder da igreja, para o pastor, cuidar das suas ovelhas. Porque ele não é dono, ele é apenas administrador. Assim também nós que recebemos os dons espirituais, seja ele de profecia, falar em línguas, discernimento de espíritos, ou dons ministeriais, pastor, mestre, doutor, evangelista, apóstolo, nós somos apenas administradores do dom de um dom que é o doador do dom. Pois não, pastor? Bem, o pastor ele fez uma pergunta falando que na igreja primitiva uns lavavam os pés dos outros. Não, irmão, isso não é uma referência bíblica. Não tem em nenhum lugar do Novo Testamento essa assertiva. Fala que Jesus, uma única vez, lavou os pés dos seus discípulos como um método pedagógico. Foi uma lição que ele aplicou. Ele não criou uma doutrina. Nós temos uma distorção deste ensino bíblico, dessa passagem bíblica, na doutrina católica romana, que é a doutrina do lava-pés. Mas isso não é uma doutrina bíblica, foi um método de ensino que Jesus utilizou uma única vez. Uma única vez. E qual é a lição moral? Lembra das parábolas, parábola não, fábula. Toda fábula no final tem uma lição moral, né? Por exemplo, as fábulas mais conhecidas do mundo são as fábulas de Esopo. Tem o escorpião e o elefante. Alguém lembra dessa fábula? Do escorpião e o elefante? Ou da galinha e da raposa, né? Ou do coelho e não sei mais que. Tem vários tipos de fábula. Qual é a lição que nós extraímos deste ensino de Jesus? Que precisamos ser humildes. Essa é a lição principal. É a lição principal que nós temos. É a lição da humildade. Oi?
Da tartaruga e o coelho, isso, irmão Miriam. É uma fábula muito engraçada, né? Porque o coelho falou, não, rapaz, eu vou dar um show nessa tartaruga, coitada. Parece que ela tá... Quando a gente assiste vídeo no YouTube, irmão Miriam, tem a velocidade normal. Mas se você for lá naqueles 3 pontinhos, você vai ver lá, velocidades. Tem 0,25. Aí você clica lá, fica bem devagarzinho os movimentos, o negócio bem devagar. Assim também achava esse coelho. Não, a tartaruga está no 0,25 e eu estou aqui no mais 5, acelerado. E ele brincou tanto, que quem chegou primeiro foi a tartaruga. Né? Então a gente não é aquele que sai em primeiro lugar, e sim aquele que chega. Não é como no reino de Deus, o mais importante não é como você começa, é como você terminará. Né? Deus ele concede muitos dons à sua igreja. Basta nós que recebemos, todos nós que recebemos estes dons da parte de Deus, entendermos que não somos nós que fazemos isso. É a misericórdia dele, o poder é dele, a honra é dele, a glória é para ele. E é por isso que eu pessoalmente, Nilson, eu não me entra na cabeça esses vultuosos cachês que se pagam a pregadores e ensinadores. Isso para mim é o fim da picada. É uma visão minha, opinião minha. Não é a opinião do meu pastor, não é a opinião do meu ministério, não é a opinião de outro. Nilson, eu acho isso. Imagina se Jesus fosse cobrar pelos seus ensinamentos, quantos bilhões de dracmas ele não iria receber? Imagina se o apóstolo Paulo cobrasse por suas palestras, por seus ensinos. Hoje em dia a arrogância e a soberba humana, ela é tão grande que eles não são mais nem pregadores, eles não são mais nem pastores, eles são preletores, eles são conferencistas. Sabe? Parece que o ser humano ele vai se distanciando de Deus, e quando ele se distancia de Deus, ele se aproxima mais das trevas. E quem recebe o dom de Deus e se afasta de Deus, ele começa a utilizar as pessoas como se fossem somente objetos. Somente para eles encaram o povo de Deus como se fossem pessoas que estão lhe devendo algo. Então você tem que pagar para me ouvir. E você tem que pagar caro, porque eu tenho um conhecimento, eu sou detentor de informações importantes que você tem que pagar caro por isso. Isso aí é triste, isso aí é danoso, isso aí não é bacana, não é de Deus. Continuando a nossa lição. Tópico 2. O ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Falamos de Jesus sobre como o mestre da humildade, a excelência do ministério de Jesus. Vamos falar também agora sobre como era ensinada a palavra do Senhor na igreja do primeiro século. Temos 3 tópicos: a ordem de Jesus, a doutrina dos apóstolos e ensinamento persistente. Eu destaquei algumas coisas aqui. Tópico 1. Antes de ascender aos céus, de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinassem todas as nações. Irmãos, quer ver? Pega a sua Bíblia aí em Mateus 28. Vamos pegar 2 textos para nós compreendermos aqui uma diferença que eu achei interessante. Mateus 28, versículo 19 em diante. Diz o seguinte, Mateus 28, 19: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e estarei convosco todos os dias, até a consumação
dos séculos. Guardem isso. Ensinai todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos mando. Agora vamos para o próximo evangelho, Evangelho de Marcos, capítulo 16. Olha só, mais um texto interessante. É o mesmo evento, só que um foi visto através dos olhos do discípulo direto, que foi Mateus, que foi um discípulo de Jesus e se tornou apóstolo. Agora nós vamos ouvir as memórias de Pedro. Só que não foi Pedro que escreveu, foi o seu discípulo primeiro, que foi João Marcos. Olha o que Pedro vai dizer através de João Marcos. Capítulo 16, versículo 15. Ide por todo... Os irmãos acharam? Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Na versão de Mateus vai falar: ensinai todas as nações. E o evangelho de Marcos vai falar sobre pregai, pregar. O capítulo 4 de Mateus, versículo 23, vai falar que Jesus percorria todas as cidades, ensinando-os nas suas sinagogas e pregando o evangelho. Então, o ato de pregar e o ato de ensinar, ela é parte, é um ordenamento direto do Senhor Jesus, é um mandamento. O pregar e o ensinar, pregar e ensinar tem duas coisinhas diferentes. A pregação é a apresentação. É a apresentação de um assunto. A pregação do evangelho, ela não pode ser detalhisticamente pormenorizada. Ela precisa ser abrangente. Já o ensino, ele tem que ser sistemático, tem que ser metódico, tem que ser detalhista. Essa é a diferença entre uma pregação de um culto do domingo à noite, por exemplo, e de um culto de terça-feira. Essa é a diferença de um culto convencional para uma escola bíblica dominical. Nós estamos já há 2 trimestres seguidos falando sobre a atuação e obra do Espírito Santo. Uma foi sobre o verdadeiro pentecostalismo, que foi no trimestre passado, sobre a atuação do Espírito Santo na igreja primitiva e nos nossos dias. Agora ele reduziu o campo de observação para nós estudarmos. Não é agora a atuação do Espírito Santo sobre toda a humanidade, em todos os tempos. Agora é na sua vida. Não é o que o Espírito Santo quer fazer no mundo, é o que ele quer fazer na sua vida e o que ele quer fazer através de você. Então, o que ele faz com você? Ele te dá dons espirituais. Que dons que ele te dá isso? Então, esse trimestre ele está falando isso. Ele te dá o dom da fé, ele te dá o dom de línguas, o dom de interpretação das línguas, ele te dá o dom de profetizar, ele te dá o dom de curar, ele te dá o dom de expulsar demônios. E ele concede líderes para a igreja. Que tipo de liderança é essa? Ele concede pastores, apóstolos, profetas e mestres. Você vê que o campo abrangente, ele vai se reduzindo. É a diferença entre pregação, que é genérica, que ela é ampla, e o ensino, que ele é metódico, ele é mais pormenorizado. Ele não pega a Bíblia inteira para apresentar Deus ao mundo, a mensagem da salvação. Ele pega um pedacinho lá do texto bíblico e nós vamos esmiuçando. Imagina como devia ser delicioso os ensinos de Jesus. E perceba que parece que hoje nós temos uma visão, alguns, melhor dizendo, têm uma visão distorcida, irmã Berenice. Por quê? Porque eles acham que pregar e ensinar tem que ser para grandes multidões. As mensagens mais profundas de Jesus foi para uma única pessoa. Olha só o ensino maravilhoso sobre o novo nascimento. Foi para uma só pessoa. Foi para Nicodemos.
Nicodemos era um grande mestre da lei de seu tempo. Ele foi ter com Jesus e falou o seguinte, ele reconheceu Jesus como um grande mestre, falou assim, Jesus, sei que tu és de Deus, porque se não for de Deus, não tem como o Senhor fazer essas coisas. Jesus olha para ele e fala assim, Nicodemos, necessário é você nascer de novo. Aí Nicodemos vai dar uma de João sem braço, meio besta, né? Não entendeu. Mas como eu, sendo já adulto, vou voltar para o ventre da minha mãe? Eu falei, rapaz, você está por fora, vem cá que eu vou te ensinar umas coisinhas. Imagina também Jesus ensinando aquela mulher lá no poço. Jesus chega e pede para ela, você pega, depois você pegar, você dá um golinho d'água para mim? Aí ela toda cheia de preconceito cultural, mas como sendo tu judeu, fala comigo que sou uma mulher samaritana? Né? Nós já vimos essa treta entre judeus e samaritanos, porque lá lá atrás, já vinha lá de trás, quando o império quando o reino era unido, né? Então depois que Salomão morreu, ele foi dividido. Ficou o reino do sul com 10 tribos, o reino do norte com 10 tribos, e o reino do sul com 2 tribos. Então o reino do norte, passado alguns anos, depois de 17 reis que reinaram lá, ele foi subjugado pelos assírios. E os assírios tirou os judeus daquela terra e misturou, pegou gentes de outras nações e colocou lá e fez um casamento entre eles lá e ficou uma raça misturada. E essa raça misturada então ficou como se fossem os samaritanos. Era mistura de gentios com judeus, saiu isso, deu nos samaritanos. E já os judeus lá do sul, eles não, aqueles lá são impuros, não são judeus de verdade. Nem no nosso templo aqui em Jerusalém eles vêm mais. Eles fizeram um templo lá e começaram a adorar ídolos lá em cima. Começaram a adorar Baal, fazer culto aos demônios lá para cima. Então tinha essa rivalidade entre os judeus do sul e os judeus misturados, miscigenados lá do norte, que eram os samaritanos. Então quando essa mulher veio ter com Jesus, ela trouxe toda essa rivalidade histórica, cultural, religiosa. Jesus falou assim, mulher, se você soubesse quem fala contigo, e tu me pedirias, eu lhe daria uma água que nunca mais você vai ter sede. Então ela descobre que Jesus é profeta. E quando ela descobre que Jesus é profeta, ela fala assim, calma aí, eu já volto. E volta para a sua aldeia e é a primeira evangelista do Novo Testamento. E então o método que ela fala de Jesus para aquela aldeia, cativa as pessoas que vão até Jesus através dela. De repente um da multidão fala, mulher, não é porque você falou sobre Jesus, é porque nós ouvimos e vemos o que ele tem falado e feito. Então Jesus, ele ensinar os seus grandes discursos, foi para uma só pessoa. Então você que está me assistindo, você que está aqui, sabe que você pode ser um enviado de Deus para uma só pessoa, que vai transformar a vida dela, e essa vida será transformada e será utilizada pelo Espírito Santo para transformar milhões de outras pessoas no futuro. Nós não sabemos, né, o projeto de Deus. Então seja um canal de bênção de Deus, você também. Estamos já nos encaminhando para o final da nossa lição, e temos muitos outros temas que são ventilados na nossa escritura. Por exemplo, tópico 2, a doutrina dos apóstolos. O texto de Atos 2,42 informa-nos que os primeiros convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Irmãos, perseverar na doutrina dos apóstolos é perseverar no ensino das Escrituras Sagradas. E o próprio apóstolo Paulo, sendo inspirado pelo Espírito Santo, fala, e é melhor não ir além do que está escrito. Quais são os problemas de você ir além do que está escrito, irmã? Por quê? Porque eles inserem novas coisas. Olha só, um exemplo de enxerto na Bíblia, que não está na Bíblia, mas que parece que está. E disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, porque eu venci o mundo, e vós vencereis também.
Olha, não parece lindo? Não parece um texto bíblico? Mas não é. Jesus disse: eu venci o mundo. Não está falando que nós venceremos também. Ele falou que Ele venceu. E se nós estivermos nele, aí sim, Ele vence por nós. Não é nós que vencemos. Por quê? Porque olha só que interessante. Jesus ele fala o seguinte, ó: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Para nós termos esse poder de resistir ao diabo, e o diabo aqui não é apenas a personificação do mal, e sim o que ele representa, para nós conseguir resistir às nossas tentações, resistir a esse sistema maligno mundano, primeiro nós temos que estar sujeitos a Deus. Só que em outro texto também ele vai falar um outro segredo: fugir da aparência do mal. Olha só que interessante, o diabo você consegue resistir, mas a aparência do mal, fugir dos desejos da nossa mocidade, é tarefa nossa, é nós que temos que fugir. Nós temos que virar as costas e correr, fugir daquela situação que vai nos levar a pecar. Por que que uma pessoa que passou pelo problema de vício de drogas, por que que ela tem que sair do ambiente onde é que ela estava? Porque se ela continua naquele mesmo ambiente, por exemplo, se um jovem, uma jovem é viciada em drogas, na sua rua tem uma biqueira, tira ele dali, manda ele morar com a sua irmã, com um tio distante, para sair daquele ambiente tóxico. Porque se ele continua naquele ambiente, ele traz todos os elementos psicológicos para ele voltar para aquela enfermidade, para aquele vício. Por que que uma pessoa viciada em álcool, um alcoólatra, seja ele homem ou mulher, tem que evitar que ele saia sozinho? Por exemplo, é uma das recomendações. Porque se ele estiver andando com a grana no bolso, não precisa nem ter grana no bolso, porque a gente sabe disso, que Satanás ele é sujo. Tem um amigo meu que ele era viciado em álcool, foi para uma clínica, paga pela família, pagaram caro, e aí depois ele aparentemente está recuperado, ele voltou para casa, tranquilo, estava trabalhando. De repente lá, o pessoal da empresa dele lá chamaram ele para um happy hour depois do trabalho, na sexta-feira. Chegou lá, não quero ir, não, vamos lá, todo mundo vai, o pessoal da empresa, o pessoal da outra filial, vai junto também. Chegou lá, tomou um vinho. Aquilo ali foi uma tecla para ele esquecer tudo que ele havia passado, todas as dificuldades, as agruras da família, todas as perturbações que ele teve, que o vício trouxe. Apagou tudo instantaneamente. Depois daquela taça veio outra taça, e depois do vinho já não conseguia mais satisfazer a sede do vício, e ele já foi para o uísque, já foi para o conhaque, já foi para outra coisa e caiu de novo. Negócio trágico. Tem um amigo meu, um paizão, ali em Piraquara, que foi meu paizão dos meus 18 aos 22, ele me cuidou, ele e a esposa dele, né? Um homem inteligentíssimo, um homem proativo, mas caiu no vício da bebida. E sabemos que o vício da bebida não prejudica apenas a pessoa em si, acaba com a família inteira. É a família inteira que é destruída. A pessoa fica violenta, a pessoa fica sem vergonha, a pessoa dá problema dentro de casa, fora de casa, é um horror. Só quem teve problemas de alcoolismo ou problema com drogas dentro de casa sabe a tristeza que é para aquela família. Você e eu sabemos que só tem um que pode libertar verdadeiramente. É aquilo que diz o texto bíblico: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós temos esse poder nas mãos, em nossa língua, de chegar para essa família, de chegar para essa pessoa e falar: Jesus pode te libertar, Jesus pode te sarar dessa doença, Jesus pode te livrar dessa influência maligna. Mas para isso nós precisamos nos sujeitar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, orar a Deus, pedir a sua misericórdia, a sua graça. Somente assim poderemos vencer.
E é isso que é permanecer na doutrina dos apóstolos. Continuando, indo para o nosso encerramento. A importância do dom ministerial de mestre. Nós já abordamos parte desse tema, vamos dar uma última repaginada para nós fecharmos o comentário desta manhã. Subtópico 3. A importância do dom ministerial de mestre. Necessidade urgente da igreja, é uma necessidade urgente da igreja. A responsabilidade, a importância de um discipulado contínuo e requisitos necessários ao mestre. Necessidade urgente. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. Nós, professores de escola bíblica dominical, e eu me incluo nisso e muitos outros milhares de professores no país inteiro, nós não somos professores formados. Nós não somos especialistas em pedagogia, nós não temos curso superior, a maioria de nós não temos. Mas nós somos pessoas vocacionadas, nós temos esse chamado, nós temos essa vocação. Então cabe à igreja local investir nessas pessoas que são vocacionadas. Se a igreja quer crescer, se ela quer ser melhor, ter um ministério profícuo em todas as áreas, é necessário que ela veja a qualidade daquele irmão, daquela irmã e invista naquele irmão, naquela irmã. Outra coisa que diz aqui o nosso comentarista: Deus concedeu à sua igreja mestres e é preciso que ela invista, ou seja, a igreja invista nelas também. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual e a astúcia. E o aumento do engano promovido, melhor dizendo, pela astúcia dos falsos mestres. O grande problema é o seguinte: se a igreja não investe nos irmãos vocacionados, ela está pedindo para ser enganada. É território fértil. Por que essas igrejas neopentecostais crescem tanto? Porque a mensagem que eles pregam aparentemente é verdadeira. Eles são falsos mestres, é uma falsa mensagem. Enganam as pessoas, dilapidam o patrimônio dessas pessoas. Por exemplo, nós temos aí uma grande personalidade da mídia, né? Foi candidata, foi ganhadora de um grande prêmio lá, do prêmio do Satanás das Trevas, do Miss Bumbum. Misericórdia, olha a decadência moral. Andressa Urach. Ganhou o prêmio, ficou uma mulher, uma beleza, né, incontestável. E aí foi em todos os programas, e dançava e tudo mais. Resolveu aceitar a fé no Evangelho. E foi enganada. Mais de 50, 60 mil reais de seu patrimônio foi dilapidados pelos mercadores da fé. Acabaram com a guria. Ao invés de apresentar um Jesus que perdoa, que restaura, que transforma, eles apresentaram um Jesus que dá grana na conta bancária dela, se ela fizesse alguns rituais, alguns patuás gospel. Se você dá a sua Cherokee, ela falou esse dia no programa, pediram a minha Cherokee, eu dei a minha Cherokee. Cherokee é um carro importado em valor de não sei quantos, 200 e poucos mil reais, só o carro. Em grana foram mais de 50 mil reais em dinheiro que foi doado. E aí quando ela não tinha mais nada para dar para aqueles mercadores, para aqueles falsificadores do Evangelho, ela foi descartada, foi jogada de canto, ela se sentiu humilhada e saiu, colocou a boca no trombone. Tem que fazer isso mesmo, tem que denunciar esses picaretas da fé, tem que ser denunciado esses caras. Mas por que são enganados? Por que esse povo é enganado? Porque não tem quem fale a verdade no meio deles. E parece que hoje as pessoas, o próprio irmão escreveu, o pastor Agnaldo Berti, esses dias falou um negócio que eu anotei aqui, que as pessoas preferem muitas vezes uma mentira dita de forma como se fosse verdade,
E muitas vezes as pessoas que têm a verdade pregam como se fosse mentira. O próprio texto bíblico vai falar que nos últimos dias as pessoas parece que teriam comichões nos ouvidos para ouvirem somente o que elas querem ouvir. Estas estão pedindo para serem enganadas. E finalmente, indo para o final dessa aula, o nosso irmão vai trazer aqui os requisitos necessários para o mestre. Primeiramente, salvo em Cristo. O pastor Elinaldo Renovato vai frisar isso. Somente pode falar de salvação, somente pode instruir a igreja do Senhor aquele que tem a certeza que foi salvo. Outro requisito necessário, importantíssimo: não há como ser um mestre sem essa qualidade, o hábito da leitura. Ele vai falar que no nosso nação, infelizmente, parece que nós não temos o hábito da leitura. Mas há um mestre, esse requisito é importantíssimo. Você que quer ensinar a palavra do Senhor, compre bons livros. Não é a quantidade de livros que vai fazer você ser um bom ensinador. É a qualidade dos livros que você lê. E para você saber o que são bons livros e livros não tão bons assim, você precisa estudar, preparo intelectual e um coração em chamas. O próprio comentarista da nossa lição, o pastor Elinaldo Renovato, ele vai falar a história de um grande pregador chamado Martin Lloyd Jones. Dizia que a verdadeira pregação era teologia em fogo. Você precisa amar a Deus e amar a leitura. Então, quando você for ensinar, as pessoas vão ter o seu coração tocado. Você vai conseguir conquistar corações dessas pessoas, mas também vai conseguir conquistar a mente dessas pessoas. Então essas são as qualidades de um mestre. E a nossa conclusão vai dizer, e logo após a leitura da conclusão, vou chamar aqui o nosso pastor, dirigente da sede, nosso evangelista, irmão Claudinei, que estará dando os avisos necessários e nos abençoando com a oração e a bênção para nós irmos para os nossos lares feliz da vida. Diz a nossa conclusão: é preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ele se esfriará na fé se estudar. Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos do Novo Testamento, pois não havia obreiro mais bem preparado que ele. Este, no entanto, soube conjugar preparo intelectual e poder do alto. É disso que as pessoas precisam, é disso que as igrejas precisam, melhor dizendo. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, mas do mesmo modo, com a mente iluminada para responder com mansidão e temor a razão da esperança que há em nós. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, querendo Deus. Pastor, evangelista, irmão Claudinei. Glória a Deus, Deus que abençoe o irmão Nilson, que Deus continue te usando nesta aula maravilhosa. Louvamos a Deus pelos irmãos que participaram conosco. Então, só lembrando aos nossos irmãos que à noite não haverá culto presencial, e sim culto online. Então, louvamos a Deus pelos nossos irmãos que vão estar aqui nos ajudando, né? Porque vamos ter um louvor, nossos músicos, e daí, igual tem sido semana passada. Cremos que já logo vai passar esse novo decreto aí, então já voltamos às atividades em breve. Então, louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês que participaram conosco. Continue compartilhando dessas lições que Deus tem usado grandemente para nos ensinar. Eu gostaria de orar a Deus convosco, agradecendo a todos que participaram e já logo em seguida louvando a Deus com os irmãos que estarão participando conosco desta ceia também. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai de amor e de bondade, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida dos seus filhos que têm participado conosco através dessa transmissão, que o Senhor continue usando grandemente as palavras ditas aos nossos corações. Te louvamos, ó Pai querido, pela vida de cada um dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém.